Alguém tem a voz de trovão e pode ler o 14 e 15? 14? Isso, versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Esse é o texto áureo deste seminário, deste mini seminário. Eu vou começar algumas estatísticas de algumas instituições sérias, e vou dar para vocês conferirem isso, né? Uma delas eu vou escrever aqui porque até para pronunciar é difícil, mas se quiser anotar, se quiser ver agora, né, no seu telefone, você vai ver. É Word, falando, não fala nem mais não, né? Esse é o endereço da internet, né? www.wordnet.info. É uma das fontes. Se você olhar agora nesse endereço aqui, em tempo real vai dizer como está a população mundial, qual é o número, e ela muda assim, é segundo. Você está olhando, está mudando. Porque no mundo, conforme vai nascendo e o cadastro é lançado, isso vai para um banco de dados que é essa instituição ela faz. Então hoje tem 8 bilhões, sei lá, de pessoas no Brasil. Aí. No mundo, ela vai te dizer a quantidade de pessoas que existem no mundo, a quantidade de pessoas que morreram hoje, até agora, esse ano de 2025, até o dia de hoje, e o número vai estar aumentando. Quantos nasceram? Então ela tem hoje para você conferir aquilo que eu vou falar, para não falar que nem o... Hã? Não, só aperta, né? Se você já vê aqui. Cadê? Não aparece não. É eu. Não consegue não. Tem tempo real para dar dia que botar aqui na TV, televisão, não pode. A pessoa vê na hora, né? Acho que é interessante. O mais interessante na TV seria o YouTube. Instagram. YouTube é também. Não, o YouTube pega na TV. No Instagram não vai poder. Chegou a ler no meu Tá vendo isso aí? Vai subindo. Vai subindo, tá vendo ali? Então, Teremos YouTube. ela está vendo ali que o endereço está mostrando que é em tempo real isso. A quantidade de pessoas, acho que tem uma letra que eu até esqueci de anotar aqui. Mais de 8 bilhões. Tem Old Matters, né? Acho que tem um S aqui no final. Não, é um R. É isso, tem um S. Tem um S, então é isso. Ponto info. Tem um Szinho ali. Então vamos lá. Segundo esse instituto, né? Ali é o anual, deste ano, que tem agora, nesse exato momento, de quantidade de pessoas. Estimula-se de 45 a 50 mil, não, milhões de pessoas morrem por ano no mundo. De 45 a 50 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. Desses 45 a 50 milhões de pessoas, a pergunta é: quantas dessas, vamos trabalhar o número de 50, quantos desses 50 milhões ouviram pelo menos uma vez o Evangelho de Jesus? Difícil dizer, né? Mas é algo a pensar. Dá para fazer uma noção? Se a gente fizer uma noção, a gente tem que fazer um comparativo com o que a gente tem, com o que a gente, da nossa realidade hoje. Qual é a nossa realidade hoje? O quantas pessoas eu falei para Jesus esse ano? Essa semana? Esse ano. A gente vai ser, não é uma pergunta retórica, tá? Não é para ninguém levantar a mão e responder, não. Mas quantas pessoas eu falei de Jesus? Vai levar a outra, na verdade. Se você começar a pensar nisso, você vai perceber um número assustador. Eu já falei. Assustador. Já Né? falei. Você acredita que Jesus Cristo é nosso Salvador?
Duas pessoas falaram que Amém. e não era evangélica, não. Glória a Deus. Glória a Deus. E quantas dessas pessoas, vamos supor uma porcentagem, e dessa porcentagem que ouviram o Evangelho, realmente aceitaram a Cristo e se chegaram a Deus? E aí vamos chegar numa coisa pior ainda para você entender. Em tempo real que nós vimos ali, né? Que um é esse instituto que eu botei aqui no quadro, e o outro é o Instituto Moody's. Ele diz que 5% das pessoas que estão na igreja hoje tiveram uma experiência de ter levado pelo menos uma pessoa a Jesus Cristo. Vamos supor que a igreja, o pastor deve saber mais ou menos, pastor, quantos membros tem a igreja mais metodista brasileira no Rio de Janeiro? Assim? Não, no Rio. Ou no mundo, Brasil, sei lá. No geral, está uns 110. Uns 110 mil, vamos botar 100 mil. Dos 100 mil, vamos falar da nossa igreja. Assim vai ser um número mais, para depois você multiplicar isso para o país inteiro e para o mundo inteiro. Dos 100 mil crentes convertidos, segundo o Instituto Moody's de pesquisa, diz que 5% apenas conseguiram levar uma pessoa a Jesus. Tiveram a experiência de pegar um ímpio, levar para a igreja, fazer com que ele aceite Jesus e ver que o fruto aconteceu. 5%. Isso diz que 95% dos crentes não tiveram a experiência de poder levar uma única pessoa a Jesus. Isso, dentro desse número aqui, é assustador. É algo assim astronômico. Então, quando a gente olha para isso e a gente fica pensando qual é a missão da igreja hoje, o que nós estamos fazendo como igreja hoje. E eu ouvi, vou fugir um pouquinho agora aqui, vou abrir um parênteses, né? O pastor falar que nós perdemos 99% do nosso tempo para fazer o que Jesus não mandou e 1% fazendo o que Jesus mandou. É festividade disso, é festividade daquilo, é festa daquilo, é festa daquilo outro, é festa disso aqui, é isso, aquilo outro, comemoração de não sei o que, de não sei o que lá, é o aniversário das irmãs, é o aniversário da oração, é o aniversário da intercessão, é o aniversário das irmãs, é o aniversário de não sei o que lá, e festa, dinheiro e o povo ali, ó, perdido lá fora. Enquanto a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todos. Nós estamos buscando, claro que a gente gosta, conforto, e esse conforto nos prende mais ainda. Acaba nos prendendo mais ainda. Mas vamos, fechei parênteses, vamos voltar aqui. Aí posso? Oi? Posso falar uma coisa? Com certeza. É só para informar, gente, realmente isso que ele está falando aí é uma realidade, e a Igreja Metodista Hermiana, trabalhando com os ministérios, com os GECELs, há uma intencionalidade, tá? Isso fruto até da conversa que eu tive com o líder de ministério, que a gente tem que organizar a atividade com intencionalidade e com foco aonde? Na evangelização. Então o trabalho, a atividade que não tem foco na evangelização, vai começar a ser, né? Vai se descartar. Não tem como realizar mais. Tá? Pode ter comida, pode ter tudo, não tem foco na evangelização. É o que a gente vai começar a fazer. Estávamos falando ali fora, antes, no café ali, num assunto assim, aquela conversinha de café, eu falei, o problema é que a igreja hoje não vive como uma igreja primitiva. Como é que a igreja primitiva vivia? Eles andavam assim, ó. Vem para Jesus, vem Jesus batizado. O João Batista, arrependeu-se, porque eles estavam acreditando que Jesus ia vir naquele dia ainda. Que Jesus, eu vou voltar. Então eles estavam vivendo como se Jesus voltasse naquele dia. O problema é que a igreja hoje não acredita mais na volta de Jesus, e essa é a verdade. Porque a gente faz programas para daqui a um ano. A gente tem um ano. A pessoa nova convertida na igreja espera que em novembro vai ter o batismo, porque até lá a gente vai criar um grupo de estudo, aí vai te ensinar, aí a gente vai poder te levar para as águas. A gente tem até novembro? A gente acredita que Jesus pode voltar ainda hoje no final, antes de acabar esse simbólico? No coração sim. Mas na realidade não. Nós mesmos vivemos como se Jesus voltasse hoje.
Porque esse é a ideia, voltarmos aos princípios daquilo que Jesus realmente nos pediu para fazer. Neil Bryan, no seu livro Avivamento com Fogo, ele diz que 2% dos cristãos atuais, 2% dos cristãos atuais, testemunham da sua fé. Tem muitos que são crentes no trabalho, mas são crentes 07. Ninguém sabe, é o crente espião. Na escola, crente espião 07. Ele está ali disfarçado de ímpio para poder ver como é que funciona o negócio. Ninguém sabe que ele é crente. Você é crente? Quando descobre, né? Como surge, você é crente. 2% dos cristãos atuais, eles testemunham da sua fé para outras pessoas. Isso se torna mais assustador ainda quando você pega essa quantidade de pessoas que morrem por ano e você começa a reduzir esses números que eu falei e chega no número atual de crentes e vê que 2% apenas deles conseguem transmitir e 5% apenas conseguiram trazer alguém. Uma das maiores evidências que uma pessoa é salva, qual é a maior, uma das maiores evidências da salvação de um crente? Falar em língua? Não. Ter visão? Não. Revelação? Subir pela parede, tesoura voadora, eu desviar pelo CPF, dar o número da minha cena? Posso chutar? Eu posso Hã? chutar? Pode? Desejar que o outro também seja salvo. Isso aí. É isso aí. Quando a pessoa recebe a salvação, Não. é algo tão forte que ela quer passar isso. E quando a pessoa já não está mais interessada em evangelismo já não é um assunto que interessa, missões nem tão pouco, levar o evangelho para outros também não é algo interessante para ela, não é um assunto que atraia, é um perigo, é um sinal de alerta que a pessoa devia ter no seguinte sentido: será que eu estou salvo? Porque uma das maiores evidências de saber se a pessoa recebeu a experiência da sua salvação é querer levar a salvação a outras pessoas. E as pessoas não dão por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que ela não tem. Já viu um homem que é espancador de mulher palestrar sobre casais? Não. Tem lógica um negócio desse? Você botaria a sua cabeça para ele orar por você e te dar a bênção, a unção Já viu um homem endividado que está devendo até agiota, fugindo de todo mundo, pregar sobre finanças? Tem lógica um negócio desse? Não tem. Nenhuma. Não ter esse desejo, seja em grupo, individualmente, seja por células, não ter desejo por missões, não testemunhar da sua fé com outro, mostra que a pessoa nunca experimentou a verdadeira experiência da salvação. Vamos à Bíblia. A mulher samaritana. Tem aquele encontro, quem é o evangelista daquela mulher? Jesus. Jesus chega para ela, começa a bater um papo ali, tal. E ela fala: quem é esse Messias para que eu adore? Eu sou eu que estou falando contigo. Ela recebe, aceita Jesus. E naquele ponto ela recebe a experiência de ser salva. O que ela faz? E vai para onde? Para Samaria. E chega lá, o que ela fala? Testemunha tudo o que aconteceu com ela. E chama os outros, venha. E ela não queria saber se eram as pessoas que desprezavam ela, que eram as pessoas que falavam mal dela, que eram as pessoas que ela não queria estar junto, nem para buscar no poço, cadê no horário. Ela queria que essas pessoas recebessem o que ela recebeu. Ela foi lá: venham, porque o Messias que nós esperamos voltou, ele está ali, ele falou comigo, ele me salvou. E levou uma cidade inteira. Que quando Jesus fala: olhai para os campos como estão brancos, Jesus estava falando da multidão. Se você ler o texto e o contexto, que aquela mulher estava trazendo para ver o Jesus que ela conheceu, o Messias. Segundo, o endemoniado gadareno, após ser liberto, salvo por Jesus, o que ele faz em seguida? Ele vai a Decápolis. O que é Decápolis? 10. Cápolis, metrópolis, província, cidade. Ele vai a 10 cidades anunciar o que Jesus fez na vida dele, testemunhar o que Jesus fez. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha o Evangelho, ele não tinha nada para levar, ele só foi testemunhar o que Jesus fez na vida dele às outras pessoas. Porque ele teve o desejo de transmitir isso, porque ele recebeu algo. Paulo de Tarso estava indo a Damasco para quê?
perseguir os que são chamados de cristãos, que eram chamados de seita. E no meio do caminho ele vai, uma luz, ele cai do cavalo e tal, vai levado, fica cego. Aí depois que recebe a oração de Elias, ele fica bom. O primeiro lugar que Paulo foi onde? O primeiro lugar, ele se levantou. Eu estou vendo, agora estou vendo. Peraí, eu estou pressa. E o texto diz que ele vai para a sinagoga testemunhar o que Jesus fez. No mesmo instante, ele não vai parar para pensar, para meditar, não, ele vai para a sinagoga. E na sinagoga, que deu carta para ele, dizer, persegue eles. Ele foi lá para testemunhar e dizer, olha, eu tive uma experiência assim, assim, assim. Os que estavam comigo ali ficaram atônitos e fugiram, mas eu ouvi a voz, fiquei cego. Por tanto tempo, vendo ali, tal. E esses cristãos que nós estamos perseguindo, eles estão falando, eles são certos, porque eu tive um encontro com esse Cristo. Eu não posso mais perseguir eles. Porque ele recebeu ali a salvação. Um homem que era fariseu, doutor da lei, agora estava pregando aquilo que ele estava perseguindo. Estudos apontam que 80%, 90% dos que aceitam Jesus se desviam, não permanecem na igreja. Exemplo, se 100 mil se converter hoje no mundo, apenas 20 mil permanecem e 80 mil deixam a igreja, não permanecem na igreja. Quem já fez evangelismo na rua, né? Quando fala assim, não é pergunta para você responder, não, é retórica. Já teve a experiência e sabe o que eu estou falando, que quando você vai para evangelizar uma pessoa, a pessoa fala assim, não, eu sei, eu já fui da igreja. Eu fui evangelizar em Boca de Fumo, que o traficante com um fuzil puxou assim a carteira, pensei que fosse até puxar uma arma, na hora deu até um passo para trás, né? Ele botou a mão assim atrás, puxou a carteira assim, aí mostrou a carteirinha de evangelista da Igreja Batista. Olha, Jesus. E falava assim, olha por mim. E estava com o fuzil lá na favela. Quem faz evangelismo sabe que realmente o que eu estou falando é verdade. A maioria das pessoas que você vai evangelizar já foram cristãos, já tiveram na igreja, tiveram experiências com Jesus e hoje estão no mundo. Então, tipo assim, o que isso tem a ver? Todos esses números que foram falados é para quê? Por que esses números? Por que isso está acontecendo? Só trazendo os números não vai trazer, né, o resultado. Agora, saber o porquê que isso está acontecendo. E alguns podem dizer que o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o ministério de louvor, o problema é o som da igreja, o problema é o dia, o problema é o horário, o problema é isso, o problema é aquilo, é a cor da igreja, é não sei o que lá. Alguns vão dar várias explicações do motivo de tanta evasão da igreja. A igreja, ela incha, desiste. Ela incha, desiste. Tem momento que tu olha e fala, nossa, a igreja está crescendo, daqui a pouco tu olha, gente, cadê o povo? Tem domingo que tu vem na igreja e está lotado, tem domingo que tu vem e fala assim, gente, hoje é domingo mesmo? Sabe que eu vi no dia certo, no culto? Por que isso? Por que essa invasão? Por que está acontecendo isso? Não vou dizer a você que seria essa a única questão, mas a principal questão é a forma que a pessoa é abordada e evangelizada. E eu vou te dizer o porquê. O modelo do evangelismo que as pessoas recebem, ela é extremamente humanista. Ela não tem nada a ver com o evangelho ou com Cristo. Por exemplo, a pessoa vai evangelizar e fala assim, você sabia que Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida? Você sabia que Deus tem um plano na sua vida maravilhoso? Você sabia que Jesus te ama? Ei, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Ou então, está sofrendo? Você quer vir para Jesus. Jesus pode levar para causa, acabar com o teu problema. Humanista. É o tipo de evangelismo que não funciona. É mentiroso, é falso, é falho, é mentira. Além de humanista, que é pior, ele é impositivo. Impositivo, exatamente. Por que querer isso tudo? Porque Jesus não prometeu resolver o problema da humanidade. Jesus não disse, vem aqui, você vai ter carro humano.
Vem aqui, vou te dar aquela casa. Creio em mim e eu curarei todas as suas enfermidades, todas elas, todas, vai ser curado. Jesus veio para salvar a humanidade perdida. E o texto que nós lemos de Marcos foi: e ele saiu, então diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o quê? O Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. É esta a proposta que deve ser dada. Esse sentido, de tipo de evangelismo, tem um plano maravilhoso. Ei, Jesus te ama, quer parar de sofrer, venha para Jesus. Essa proposta é totalmente humanista, ela é mentira, ela é falsa. É uma proposta tão falsa que você, por exemplo, se olha, eu vejo pessoas que estão na igreja até hoje, que estão lá na campanha, saindo da campanha para outra, da campanha para outra, como se fosse uma simpatia. 7 dias de campanha, sua família está liberta. Mentira! 7 dias de campanha no monte, Deus vai abrir a porta. Mentira! Aonde está escrito isso? Se você ver, lê o livro dos mártires. Quem já leu o livro dos mártires? Você vai ver. Aceitou Jesus, meu irmão, o negócio começa a estreitar. Primeiro para fazer você perder a fé logo no começo. Aí Jesus fala o quê? Se você quer a Deus, existe o diabo, ele vai odiar com vós. Mas depois que você está firme no Evangelho, o diabo desiste? Não. Ele continua. Está todo mundo bem maravilhoso, igual aqueles folhetos como é que fala? Da Testemunho de Jeová, vivendo no paraíso já, brincando com os leões. Está todo mundo vivendo isso? Esse paraíso? Ou está todo mundo na luta, passando por dificuldade? Está todo mundo sofrendo? Está todo mundo assim, meu Deus do céu, vai chutar o balde. Ué, você não é cristão? Não já veio com Jesus? Não está como crente? Não foi batizado? Não fala em língua? Por que tua vida não está mil maravilha? E por que você está devendo? Por que você está com problema em casa? Você nunca viu Jesus abordar alguém e dizer assim, ó, é isso. Sou Jesus, eu te amo, tá? Já viu Jesus falar isso? Ei, isso. Vem cá. Tem um plano para a sua vida. Sabia disso? Eu te amo. A gente não vê Jesus falar isso para ninguém. A gente não vê o João Batista falando isso para ninguém. Já viu o João Batista pregando? Ei, pare de sofrer. Como é que ele pregava? Raça de víbora! Quem foi que disse que vocês estão livres da condenação vindoura? Porque eles dizem que são filhos de Abraão? Hoje te digo que Deus tem poder para fazer ressuscitar filho levantando essas pedras aqui. Ó. Vocês vão tudo para o fogo do inferno de Jeová. Pregava todo mundo. Era para quem passava, era para sacerdote, era para quem fosse. Raça de víbora! E quando olhasse para ele, raça de víbora. E tem um sentido, porque víbora que ele não vai entrar agora porque o tempo é curto. Por que víbora? Porque ele falou outra coisa. Meu pai morrendo no hospital e falou para dentro do seu cirúrgico isso. Morrendo. E isso é um dos motivos também da igreja hoje estar cheia de bode, cheia de joio e cheia de inércia. Porque eles estão na igreja e vieram para a igreja com a proposta errada. E por que bode? Porque estava falando, brincando ali, a ovelha, a cara de ovelha, se não tapa na cara da ovelha, ela chora. Mas dá um tapa na cara do bode no tempo. Dá um tapa. Faz um teste para ver o que acontece. E não tem a perna para correr, não. E o bode, parece que ele quando é de cima, meu irmão, ele não para, não. Ele não para. Já viu aqueles vídeos assim? Meu irmão, ele vai te seguir até a última encarnação da vida dele. Mas ele vai tirar o picado, ele vai. Ele vai dar a cabeçada. Por que bode? Porque bode não aceita a repressão. Você fala, hoje ele tem que ser melindroso de falar que a roupa da irmã está curta demais, vai para o culto, ela se ofende, você está devendo que o pastor me ofender, vai para outra igreja. E tem que ter medo de falar. Por isso que a igreja está cheia de pessoas assim. Por isso está cheia de joio. A diferença do joio para o trigo. Quando você bota a mão para arrancar o trigo e o joio, ele se desprende do chão rapidamente. O joio não, ele está agarrado ao chão. Porque é aquele que ainda está preso às coisas do mundo. Ele não consegue se soltar das coisas do mundo. É aquele povo que saiu do Egito, estava indo para a terra prometida, pensando na cebola, pensando no cemitério, estava no Egito ainda, querendo voltar para lá para poder comer cebola e ir para o cemitério. Esse é o joio.
Nessa por quê? Porque uma hora está fraco, outra hora está crente, outra hora está bom, outra hora está ruim, outra hora está aquilo. Porque o azeite nunca tem o suficiente para poder se sustentar. Claro que tem momentos ruins na nossa vida, mas em todos eles temos Jesus. O próprio pastor Paulo Júnior, ele conta uma história que tem uma mulher satanista, três quadras da igreja dele, satanista. Ela mata bode, mata boi, mata cavalo, mata elefante, mata satanás, mata criança, faz um monte de coisa, mas tem uma filha doente. Será que a mulher não deveria ter feito de tudo já para tentar curar a filha dela? Fez. Aí vamos supor, ela passa por uma igreja e vê uma placa, essa quarta-feira, dia da cura, traga e vê que Jesus vai te curar de toda doença. Isso é proposta? Aí aquela mulher vai para a igreja. Aí aceita Jesus. Aí é batizada. Aí continua ali seguindo. Você acha que ela permanece? Quando ela olha para a cama e vê sua filha ainda na cama? Não vai. Ela não vai permanecer. Porque o que a trouxe não foram os motivos corretos, que não dão base e fundamentos para ela continuar no Evangelho. Ela veio por uma proposta mentirosa, falsa. Ah, mas Jesus não cura, não, pastor, cura, se ele quiser, ele cura. A irmã que faz visita em hospitais, quantas pessoas lá, a Santa testemunha que aceita Jesus, recebe oração? Um monte, né? Todas são curadas na hora e vem embora do hospital da alta? Não. E aí, gente? Mas tem experiência de pessoas que são curadas. Jesus curou todo mundo? Não. Ressuscitou todos os mortos? Não. Porque essa não era a missão de Jesus. E essa não é a missão da igreja. Aí o que acontece? Os motivos que levaram essa mulher foram humanistas, não tem base, não tem fundamento, porque Jesus nunca prometeu curar, enriquecer e dar felicidade a todo mundo. Muito pelo contrário. Não cuide que eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer guerra e espada. Porque por causa de mim se levantarão pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, porque um vai aceitar, o outro não vai, e vai ter uma guerra dentro de casa, divisão no lar, porque um vai dizer porque você é crente, não vai te aceitar, vai te rejeitar, você vai ser excluído porque você é um crente chato. Jesus disse que por causa de mim vai acontecer essas coisas. Esse tipo de evangelismo ele não sustenta a pessoa, e por isso que ela se desvia. Sabe por quê? Porque ela não se arrependeu. E a única maneira de uma pessoa ser salva é se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Amém. E qual é a função do evangelismo? Levar a pessoa ao arrependimento e à fé. Graças a Deus. É essa a função do evangelismo. Glória a Deus. Não é prometer aquilo que você não pode, que você nem você recebeu. Graças a Deus. Que você também está buscando também ajuda. Graças a Deus. Falar que Jesus tem um propósito maravilhoso, por exemplo. Chega lá, vai estar evangelizando, chega com um traficante e fala, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida, sabia? Aí o traficante vai olhar para você, um cara cheio de cordão de ouro, estrela de ouro, carrão, cheio de dinheiro, benzão ali na piscina, bem na piscina. Aí ele fala assim, um plano mais maravilhoso do que esse eu tenho? Ele vai o quê? Vai aumentar meu território? Aí chega uma prostituta que está lá, que numa noite lá ela ganha o que a gente não ganha em 5 meses, 6 meses de trabalho. Andando de Louis Vuitton e Prada. Aí Jesus tem um plano na nossa vida, ali. Ela fala assim, por quê? Vai assinar minha carteira? Vai aumentar meus créditos? Porque para ela, a vida dela está ótima. O que está ruim é sua. Ela vai entrar no carrão cheio de prata, meu irmão. Perfume dos mais caros possíveis, importado dela. E aí você está lá no ponto de ônibus. Meu filho, mudou a sua, não da minha? Primeiro tinha que ter um problema na sua, né? Porque ela acha que está bem. Para ela está tudo certo, está tudo bom, está maravilhoso. A vida dela, desde está maravilhosa. Aí você chega num bêbado, por exemplo. Ah, tem um problema maravilhoso. Por quê? Vai me tornar presidente da BEB? Eu vou ser agora dono da cervejaria? Que para ele acha que ser maravilhoso, para ele é isso. Que a melhor coisa da vida dele no momento é esse. Ele entende que para ele está tudo bem, tudo maravilhoso. Ele precisa saber, primeira coisa, no evangelismo. Você viu com quem?
A primeira coisa, fazer ele saber o que é pecado primeiro. Ele não sabe ainda o que é pecado. Você vai falar com ele e vai dizer assim: eu nunca matei ninguém. Que ele acha que pecado para ele é não matar só. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, faço mal a ninguém, Sou trabalhador. sou trabalhador, falta nada na minha casa, não vivo aí nas custas de ninguém, na casa de ninguém. Então, por causa disso, ele se acha uma boa pessoa. Ele precisa de ajuda na concepção dele? Como é que você vai levar o evangelho dizendo para ele que Jesus morreu na cruz por você? Para quê? Por quê? Tenho nada, não estou precisando de nada, não está faltando nada. Ajuda melhor. Pergunta lá minha mãe, meu pai se eu não sou um bom filho, pergunta minha esposa se eu não sou um bom marido, pergunta meus filhos se eu não sou um bom pai, pergunta meus vizinhos aí se eu incomodo alguém. Sai para trabalhar todo dia, minhas contas tudo paga. Não falta nada dentro de casa. Sou uma boa pessoa. Morreu por mim? Por quê? O que eu fiz? Eu vou te dizer uma coisa. Para você dar uma boa notícia, né, que a notícia do Evangelho, ela é levar as boas novas. Mas para você dar uma boa notícia, você tem que começar dando uma má notícia. E vou te explicar como. Vamos supor, eu chego na casa do pastor, igual. Pastor Olival! Oi, meu filho. Estava tomando café. Parou o café, não vai atender na porta. Ó! Tá aqui, ó. Paguei uma multa de 30 mil reais sua. Pode ficar em paz, tá? Aí o problema. Rapaz, eu acho que você jogou dinheiro fora, porque eu não lembro de estar devendo multa nenhuma, porque eu não fiz nada. Pagou por quê? Não entendi. Eu não fiz nada? Jesus morreu por você, mas por quê? O que eu fiz? É porque você que devia ser morto, mas o que eu fiz para ser morto? Então ele não tem a consciência da sua verdadeira situação ainda. Por isso que falar que Jesus morreu por você é mesmo que fala nada. Porque ele não tem ciência ainda. Agora, Sr. Olival, ele vem. Pastor Olival, olha só. Aí você pensa, o que é isso? O senhor foi multado de 30 mil reais. Olha aqui a foto do seu carro passando pelo hotel. Você atravessou aqui, ó, você não passou cada hora, estava de rapaz. Senhor... Fica. Meu Deus. Aí o que acontece? Ele vai entrar em desespero. Porque agora ele tem consciência que infringiu a lei. Que agora ele está perdido. Pode falar? A gente tem que aceitar Jesus porque está escrito na Bíblia e por vontade própria, tá certo? Com certeza. Obrigado não funciona. O pastor Olival vai pegar aquela multa e vai entrar em desespero. Primeiro porque ele não tem um centavo. Segundo, mesmo que ele tivesse, ele não chegava a 30 mil. Terceiro, que ele precisa trabalhar no seu do carro. Se parar na brisa, ele vai perder o carro agora. Em quarto, que se ele não pagar, segundo algumas leis lá fora, americanas, a pessoa é presa. No Brasil não, mas vamos supor que fosse lá. Ele vai ser preso a qualquer momento. Agora ele entra em desespero, porque agora ele sabe da sua condição. E sabe que não tem o que fazer. Agora ele fala, estou perdido. Aí, agora você tem uma boa notícia. Mas eu tenho uma boa notícia para o senhor. Acabei de pagar, está aqui o recibo. Aí você vai falar assim, meu. Então, para você trazer a boa notícia, você tem que entrar com a má notícia primeiro. Primeiro ele tem que entender o que é pecado e como ele conhece o que é pecado. Pela lei. É a lei que diz aonde você pecou. A lei tem que ser um espelho. E eu vou dizer com você como espelho. Quando você acorda de manhã, primeira coisa que você faz, pode até ser outra, né? Mas uma delas é ir no espelho, não é isso? Você vai no espelho, olha aquele cabelo, tá tudo pobre. Você faz o que com o espelho? Você começa a consertar aquilo que está fora do lugar. Tira o cabelo, escova o dente, tira remédio. Se for mulher, a gente torna a maquiagem, passa aí, a roupa aqui.
Você começa a olhar para o espelho, porque você olha para si mesmo e começa a mudar aquilo que está fora do lugar. E aquilo que precisa ser mudado. Aí tem uma coisa assim, rapaz, tá ficando careca, vou ter que passar no... Tem que dar um jeitinho aqui agora. Tá branco, tem que pintar o cabelo. Já faz plano para modificar algumas coisas que tá. Tô gordinho, preciso emagrecer. Você olha para o espelho, a lei tem que ser como um espelho. Você olhar para ele todos os dias e ver aonde você está transgredindo. Iniciar mostrando o seu estado real. Dizer que Jesus o ama e tem um plano, isso não revela a transgressão dele. Romanos capítulo 7, versículo 7. Rapidinho que meu tempo está acabando. Por isso que eu falo mini seminário. 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecimento do pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Paulo disse, eu nunca vou saber que eu era cobiçoso, se a lei não disser não cobice. Porque eu cobiçava enquanto não li que está escrito que eu não posso cobiçar. Então como é que se começa? Primeiro fazer ele entender o que é pecado realmente. Segundo, né? Ele precisa saber o que é pecado. Ele não vai se arrepender do que ele não sabe, do que ele não conhece. Segundo, ele precisa saber que pratica esses pecados, levando a entender que ele não é uma boa pessoa, ele é um pecador. É iniciar mostrando o seu estado real. Dizer que Jesus o ama, tem um plano, não revela a sua transgressão. A lei de Deus revela o pecado, a sua condição de pecado. Começa mostrando os 10 mandamentos para ele. A lei é o espelho. A lei mostra ao que se acha ser certinho que ele não está certinho e que ele não é bom, mas que ele é mau aos olhos de Deus. Vê o jovem, vamos lá, o jovem rico. Ele vai até Jesus. Mestre! Mas ele vai confiante, né? Que ninguém vai uma pergunta dessa se não for confiante. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, mestre? Na frente de todo mundo. Para todo mundo ouvir, né? Ele queria que todo mundo ouvisse que Jesus disse, você já está salvo, meu filho. Aí ele, Jesus olha para ele, conhecendo seu intuito, coração, fala o quê? Conhece os mandamentos? Sim. Não matarás, não roubarás, honrar teu pai e tua mãe. Jesus fala assim para ele. Faça isso e você juntará tesouro no céu, porque Jesus sabia que ele era rico. E aí Jesus fala da riqueza do céu e não da terra. Olha o paralelo que Jesus faz. Você acha que com a palavra de Jesus eles vão? Ele poderia falar, faça isso que você será salvo. Porque ele perguntou por salvação e vida eterna. Faça isso que você terá vida eterna. Mas ele fala, faça isso e terá um bom tesouro no céu. Aí ele, igual o senhor professor, amado mestre, amado Bruno, isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Eu comprarei desde a mocidade. Aí Jesus olha para ele agora. Aí dos 5 mandamentos que Jesus falou para ele, Jesus pega esses 5 e joga no peito dele agora. É mesmo? Então vá, falta uma coisa só. Vende tudo que você tem. Distribua aos pobres. E me segue. O que o texto diz? Entristeceu, o seu semblante caiu na hora. E ele vira as costas e vai embora. Porque ele era dono de muitos bens. Jesus estava condenando a riqueza ali? Não. Primeiro ele fala, bom mestre. Jesus fala, por que me chama de bom? Bom só tem um. É meu pai, que está lá no céu. Ele é bom. Bom mestre por quê? Bom, Jesus estava em forma de homem, né? Então ele estava dizendo que há condições do homem ser bom. E que ele era bom. Jesus já disse logo, quebrou. Bom é só Deus. E aí ele mostra para ele, quando ele fala isso, ele pega os 5 mandamentos que ele falou para aquele jovem,
reduz ao segundo maior mandamento que Jesus ensinou. Qual é o segundo maior? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Os 5 resume-se ao segundo maior mandamento, porque quando perguntaram a Jesus quais dos 10 mandamentos é o principal, ele falou assim, são 2, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar a ti mesmo, é amar ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo isso, você cumpre todos. Jesus pega 5 dos mandamentos, reduz nele, no segundo maior mandamento, joga no respeito dele. Tu ama mesmo o teu próximo como você mesmo? Você ama viver bem? Então pega tudo e distribui aqueles que você diz que ama. Divide com ele. Jesus provou que ele não era bom, ele era avarento. Ele não tinha amor por ninguém. Ele cumpria a lei. Assim, ó. Você está dizendo assim, ó, não passe por essa pedra aqui hoje. Ele só faz isso aqui, ó, cumprir a lei. Então, o resto que eu vou fazer não interessa. É tipo assim, não matarás. Mas aí os fariseus não mataram, mas mandaram matar Jesus. Quando perguntam, mata aí vocês, né? A lei de vocês, que ele transgrediu, não foi a lei romana. Eles falam que a gente não pode matar, nossa lei não permite matar. Mas o que você quer que eu faça com ele? Não mata ele, você pode. Vocês querem que ele morra? Que não quero. Como? Crucifica. Ainda queria show de horrores ainda. Mas ele não matando, ele cumpria a lei. Tipo assim, era o que o jovem estava fazendo. Jesus provou que ele não era bom. Jesus provou que a lei não salva ninguém. Que ninguém tem condições de ser salvo. Jesus disse para ele que tudo aquilo que ele fazia de bom, que ele achava que era bom, subia para Deus como trapo de imundícia. Que o homem é pecador, não consegue ser salvo. Quando ele entender o que é pecado, que ele pratica isso e que ele não consegue por si próprio, e aí sim ele vai começar a depositar a fé numa terceira pessoa. Porque a princípio ele está confiando nele mesmo. Que ele ser uma boa pessoa é como o espírito kardecista, que diz que a lei é praticar o bem e você vai ser elevado no plano espiritual. Então eu não preciso de Jesus, porque é só eu fazer o bem, eu ser uma boa pessoa, eu doar aos pobres, eu não falar mal de ninguém, que eu vou ser uma boa pessoa que eu vou receber. E o mérito vai ser todo meu. Onde a Bíblia diz que o mérito é todo de Jesus. Aí você começa, chega a pessoa e pergunta, em vez de falar, Jesus te ama, Jesus tem um problema na minha vida, chega a pessoa lá assim, tipo, e aí, você se considera uma boa pessoa? Você acha que merece ser condenado para o inferno? Aí a pessoa vai responder, rapaz, não faço mal a ninguém não, então, eu me considero uma boa pessoa. É mesmo? Pode fazer um teste? Rapidinho? Você conhece os 10 mandamentos? Posso te mostrar 5 dele rapidinho? Ó, está escrito aqui, ó, não matarás, não furtarás, não tomar o nome de Deus em vão, não cobiçar a mulher do teu próximo, não dar falso testemunho. Aí agora você pergunta para ele, você já matou alguém? Você fala que não, ou já desejou a morte de alguém? Fala assim, rapaz, foi morto. Já? Ele vai falar o quê? Ah, já. Ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo tem um pensamento muito bom a respeito do Lula. Aí. Segundo, você pergunta assim, já se apropriou de algo que não é seu? Tipo aquela caneta que te prestaram para você assinar um negócio e tudo bom, tudo pra casa? Não é a sua. Aquele troquinho que vem a mais? É uma coisa que não é sua. Aí ele passa, já assaltei um banco, mas porque para ele a ideia de roubar é assaltar um banco. Mas pegar emprestado e não devolver, por exemplo, ele acha que isso não é emprestado que eu não devolvi ainda. Já falou Deus em vão? Tipo, o cara vai pro jogo, aí o cara chuta e... Meu Deus, que cara burro! Isso é dizer o nome de Deus em vão. Já fez isso? Ele vai falar um monte. Já adulterou? De repente, vai falar assim, não sou um cara fiel. Mas Jesus disse apenas cobiçar. Ele não fala só mulher não, né? Até mulher cobiçar também é a mesma coisa. Você já cometeu adultério com ela, sabia? Você já olhou assim, passou, vai olhar assim, nossa, aí o cara vai falar, dá corda pra ele, dá corda. Ele, sou homem, né? O cara vai falar assim, né?
Aí ele acha que o seu homem está certo. Já deu falso testemunho, tipo, para defender um amigo? Amigo, tem aquela história que você já entra na tesoura voadora porque é seu amigo? Aí depois você pergunta o que aconteceu? De verdade. Amigo de verdade, entra na tesoura voadora, depois pergunta o que foi que houve? Aí então, você, para defender o teu amigo, já deu esse falso testemunho? Já. Então vamos lá. Se você já matou alguém, como eu falei, a Bíblia diz que você é o quê? Assassino. Se você já se apropriou de alguém, a Bíblia diz que você é o quê? Ladrão. Se você já usou o nome de Deus em vão, diz que você é um blasfemo. Se você já cobiçou, adulterou a mulher de alguém, diz que você é um adúltero. Se você já defendeu um amigo por mentir, já deu falso testemunho, e assim vai, então a Bíblia realmente mostra que você realmente é bom. Você é um bom assassino, um bom ladrão, um bom adúltero, um bom blasfemo. Você é bom nisso tudo, aos olhos da Bíblia. E pela lei, quem comete tais coisas, segundo a Bíblia, ele é condenado ao inferno. E outra coisa, para piorar a situação, sabia que a Bíblia diz que Deus vai julgar os pensamentos das pessoas? Eita, agora deu ruim. Agora deu ruim. Não tem controle. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Para piorar, cientificamente, o ser humano tem 30 mil pensamentos aproximadamente por dia, involuntários, no subconsciente e tudo mais. Ele pensa qualquer coisa. Assim, o fato dele dar um passo para cá, ou se ele vai dar um passo para cá, já fez ele pensar, ainda que ele não parou para pensar. Eu vou para cá, eu vou para lá. Não, não é isso, é no subconsciente. 30 mil pensamentos por dia. Aí vamos supor, você bom, que de 30 mil pensamentos, um só foi impuro. 30 mil por dia, mas só um foi impuro. Um só. Isso hoje. Por ano você tem 365 pensamentos impuros apontando que você vai para o inferno. Durante 10 anos de sua vida você tem 3.650 pensamentos impuros dizendo: ai, Jesus, vai para o inferno. Ai, Soma agora e multiplica pela idade que você tem. E aí eu te falo outra coisa, não precisava nem disso tudo, porque apenas um te condenaria. ai, Jesus. Um só te condenaria. Aí o cara vai falar assim: meu Deus, o que o cara vai falar? Estou perdido. Estou perdido. Meu irmão, o negócio é sério então, né? Vai falar, é estreito. Deu ruim. Misericórdia. Ô Jesus, me aceite. Deixa eu ir, Senhor. Vai que o Senhor me acompanha, Jesus. Eu estou assim, rapidinho aqui, porque meu tempo já estourou. Aí ele vai entender que ele precisa de quê? Jesus. Porque ninguém é bom. Você fala para ele que ninguém é bom, nem quem está tipo, evangelizando é bom. Até eu preciso da misericórdia do Senhor. Porque até involuntariamente eu penso impuramente. E para encerrar, depois dele entender o que é pecado, entender que ele transgride os pecados, as leis de Deus, que ele é um infrator das leis de Deus, e que ele vai para o inferno se ele continuar daquele jeito, ele precisa agora, você precisa